Bom dia, sejam todos bem-vindos, tá? Queria agradecer a todos que estão entrando aí, né? Nesse nosso primeiro encontro virtual, realizado aí através do Clube da Robótica, né? Mas voltado aí para o projeto de robótica do São Paulo Sul, tá? Hoje, né? A agenda nossa hoje, o que que é? Nós temos o nosso convidado, que é o Fábio Souza, tá? Do Grupo Embarcados, eu vou apresentar ele mais para frente aí, né? E com o tema a importância da área de sistemas embarcados, tá? Aí depois a gente vai ter aí uns esclarecimentos, dúvidas para tirar com o Fábio, né? E depois, para finalizar, mais com os professores do Centro Paula Souza, a gente vai ter um bate-papo com o professor Alexandre Messias, né? Ele vai falar sobre a experiência no Global Challenge, o primeiro desafio de robótica da Expo, né? Tiago, ele falou que você pegou de surpresa, viu? Não foi tão assim não, hein, Alexandre? Então, gente, Começa tranquilo, tá. só Pessoal, para bate-papo mesmo. apresentar para vocês, o projeto Robótica Paula Souza, a gente tem uma página dedicada a esse projeto, né, que é coordenado pelo professor Tiago, que está nos acompanhando aí, né, e ele tem como equipe, né, nós temos uma equipe que trabalha na coordenação do professor Tiago Jesus, a equipe é formada pela Andréa de Cássia, né, de Cândido Mota, a professora Daiane Mariano, de Novo Horizonte, professor Hamilton Machite, né, que é de São Bernardo do Campo, o Jean Antonier, que é de Espírito Santo do Pinhal, o professor José Antônio Micheletti, né, que é de Sorocaba, o professor Marcos Canevale, que está aqui também, de Piracicaba, a professora Nídia, também da FATEC São José do Rio Pardo, o Paulo Sérgio e o professor Rodrigo, né, Urique Watanabe. Esse aqui é o grupo que trabalha em relação a esse projeto Robótica Paula Souza, né? Tanto nas questões de disponibilização de capacitações para professores, tanto da FATEC como o ETEC, e também cuida de alguns eventos, né? Que são disponibilizados para os professores também, tá bom? No caso aqui, os exemplos, ó, nós tivemos esse ano o Arduino Day, que a gente fez a organização desse evento, foi bem legal, tá? Foi totalmente online, na, geralmente a gente gosta de fazer presencial, tem mostra de projetos, etc. e tal, né? E também trabalhamos agora com a criação do Clube da Robótica. Aí nós temos aqui algumas outras opções que a gente trabalha no caso aqui também. Desafio de robótica, espaço maker. Nós estamos em andamento no momento do Hackathon, tá? Nós temos também hackathon, maratonas, o Robocode também, tá? Semana de tecnologia, tá bom? Isso aqui é a função desse grupo do CETEC aí, o grupo de robótica, né? E para lembrar para vocês, né, nós temos aqui as capacitações que foram oferecidas por esse grupo. Para quem não se lembra, onde podemos nos inscrever para essas capacitações, né? Nós temos lá o portal do participante cps.s.gov.br. Aqui estão, ó, nós colocamos as que são oferecidas pelo grupo, né, o projeto Robótica Paulo Souza, são essas 3 capacitações aqui que estão abertas no momento. Tá bom? Responsável pelo site Embarcados, né, que acho que todo mundo conhece já, e também pelo projeto Franzininho. Bom, professor Fábio, pode ficar à vontade aí, a Isso aí, apresentação Paulo. toda, agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite para esse nosso primeiro evento, nosso primeiro encontro virtual, tá? E Maravilha. vamos para a sua apresentação depois, pessoal. Nós vamos, na hora que o Fábio aí, professor Fábio, terminar a apresentação dele, nós vamos abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, questionamentos e etc. Tá bom? Professor Fábio, pode compartilhar a tela aí, fica à vontade. Maravilha, Paulo. Obrigadão pelo convite. Agradeço bastante aí pela oportunidade e espero aí compartilhar e aprender também com vocês aí, né? Então, como o professor Paulo já me apresentou aí, né? Eu estou muito envolvido com a parte de desenvolvimento de sistemas embarcados, mas também na educação, né? Então, muitos dos meus projetos e também na área de atuação profissional, eles envolvem aí essa parte de desenvolvimento e também educação. Eu tenho formação em engenharia elétrica, né? Então,
me formei em elétrica, mas antes da elétrica eu fiz o curso técnico, então o curso técnico foi minha base para decidir que eu ia para a graduação em elétrica, né? Elétrica, eletrônica. E aí, hoje, né, eu estou fazendo mestrado na Unicamp, na área também de elétrica, mas voltado para a educação. E como atividade profissional hoje, como o professor Paulo mencionou, né, hoje eu trabalho full time com Embarcados. O Embarcados é um portal de conteúdos, né? A gente leva conteúdos, né, principalmente em texto, mas não somente a texto. Então hoje tem webinars, tem muitas formas de conteúdos para a comunidade brasileira de desenvolvimento de eletrônica. Então a gente já vem com esse trabalho eu estou desde 2013, mas esse trabalho é desde 2007, né? Já a gente atuando essa pegada, né? De levar conteúdos e criar uma comunidade desses temas embarcados. E aí a gente vem, né, trabalhando com diversas empresas, com diversos eventos, enfim, bastante coisa rolando. Então fica o convite para quem não conhece e também para os professores e alunos, né, estendendo para os alunos. A gente tem aqui sessão, né, o conteúdo do Embarcados ele é feito pela comunidade. Então a gente tem formas, né, de você participar nessa criação de conteúdo, levar conteúdo para o Brasil, né? Então não precisa ser um conteúdo, né? Às vezes o pessoal acha que tem que ser um conteúdo muito técnico ou muito avançado para publicar. Não. O conteúdo mais simples é o que dá mais sucesso. Lógico, o conteúdo técnico e aprofundado, ele também é importante, né? Mas não precisa se preocupar, que às vezes o profissional quer colocar o conteúdo muito avançado, né? Porque, sei lá, ele acha que é relevante, né, ter o conteúdo avançado, mas não é somente esse conteúdo que a gente espera. A gente espera conteúdo de todos os níveis, projetos de estudantes, TCC, né? O TCC é um dos desafios nossos não deixar o TCC engavetado, né? Eu tenho aqui Então, Embarcados que eu falei, né? Só para detalhar também aqui, eu gosto bastante dessas áreas, né? São as minhas áreas que eu mais desenvolvo, né? Sistemas embarcados, que desde o técnico eu consegui atuar e também tá sempre trabalhando com sistemas embarcados. Aí, a área de sistemas operacionais em tempo real também é uma área que eu pesquiso e aplico bastante. Internet das coisas, desenvolvimento de produtos, né? Então, DFM, né? Toda a parte de manufatura também. Eu já trabalhei em empresas que tinham manufatura e também, né, como você desenvolver um produto para manufatura. E aí, o Open Hardware, né, que eu acredito muito nessa questão do Open Hardware, tanto para modelos de negócio, mas principalmente para a área de educação. Eu não vejo a educação como algo que é algo fechado, então o Open Hardware ele vem facilitar muito esse acesso ao conhecimento, a escrita técnica e aí a parte de educação. No caso aqui, educação, né? Como eu atuei bastante, né, no ensino técnico, né? Que inicialmente o meu foco era ensino técnico, inclusive fui trabalhar numa escola, né, no Senai, que era capacitação técnica. Eu estou muito envolvido aí, né? Mas agora eu também estou olhando muito para os primeiros anos lá no fundamental e médio, já que nessa minha experiência no Senai, graduação, pós-graduação, eu percebi que muito do problema que o aluno tem é por falta de não ter testado, né, ou até mesmo desenvolvido o pensamento computacional, lógica, matemática lá atrás. Então acaba que quando ele chega no ensino técnico, a gente tem que dar essa base para ele, porque ele não tem. Então eu estou olhando muito para esse ponto e também pesquisando aí para ver como o movimento maker, né, essas tecnologias mais acessíveis que a gente tem hoje, pode ajudar naquela formação inicial. Não como formação inicial técnica, né? A parte técnica a gente tem que deixar para o curso de especialização, né? Tanto o técnico, graduação, né?
mas sim desenvolver habilidades ali, como pensamento computacional, estruturar a resolução de problemas, buscar pelo conhecimento, algumas coisas ali básicas que acabam não sendo exploradas na educação básica. E aí ajudar a gente, como professor de ensino técnico, a realmente focar na parte técnica. E aí o outro projeto que eu venho, né, que aí tá ligado com essas partes aqui, né, tudo que eu falei, que é o Franzininho. Ele é um projeto que ele foi inicialmente desenvolvido para, né, incentivar as pessoas mais para olhar para a eletrônica, né, abrir a caixa ali da eletrônica e realmente, né, sei lá, olhar que ela pode desenvolver com eletrônica e não somente usar a eletrônica como um dispositivo que ela compra, mas sim ela pode criar a sua própria placa, ela pode ajustar a sua própria placa como ela quer que funcione, ou ela pode ajustar, né, qualquer coisa que ela, né, achar que é interessante. Lógico que vai depender muito do conhecimento técnico, mas o nosso objetivo nesse momento é incentivar as pessoas a olharem que é uma área interessante para seguir, uma área que dá para explorar. E no caso aí, a eletrônica hoje, ela não, né, não é somente eletrônica analógica, né, que a gente vivia há alguns anos. Hoje ela está muito envolvida com a programação, então a gente envolve bastante a parte de programação nesse projeto Franzininho, que aí eu vou só mostrar aqui para quem não conhece, né? Então a gente tem essa ideia, né, de fazer oficinas, né, no Brasil todo. Começou assim o projeto, né, com prototipagem, né? E aí a ideia era fazer uma plaquinha simples que as pessoas pudessem soldar durante uma oficina no evento. E aí a gente veio trabalhando com oficinas no Brasil todo, praticamente, né? Depois a placa foi evoluindo, né, até chegar nessa versão, que é a Franzininho Do It Yourself. Então chegamos no kit, que as pessoas montam. Aqui tem um microcontrolador ATtino 85, né, uma arquitetura VR. E aí a gente tem a abordagem tanto iniciante para programação com Arduino, mas também aí vai tirando as camadas até chegar no Core. E aí o projeto, ele é open hardware, né? Então a gente trabalha muito nessas liberdades, né? Estudar, modificar, construir, distribuir e vender no projeto. E aí a gente foi evoluindo, né? Isso começou em 2000, na verdade começou bem antes, né? Tem uma história bem antes, desde 2013 que eu venho nessa pegada. Aí em 2016 veio o Franzino, que é já um form factor Arduino, e aí a gente chamou Franzino por ser simples, né? Nessa ocasião era uma placa somente para mostrar para as pessoas que dava para fazer o seu Arduino, né? E aí, mas até a gente rodou uma oficina na Campus Party 2017, mas ela tinha já um aspecto um pouco mais robusto e tal. E aí por isso que nasceu o Franzininho, para ser algo mais simples e sei lá, mais acessível, né? A ideia foi essa. Mas infelizmente aqui no Brasil, apesar de ser acessível, ainda não é acessível. Mas aí a gente veio, né, trabalhando com apoio de empresas, apoio de patrocinadores, a gente conseguiu rodar oficinas pelo Brasil todo, né, praticamente. No final de 2018, a gente já tinha mais de 2.000 placas montadas, assim, com a nossa, né, com a nossa contagem, né, como o projeto é open source, a gente não consegue ter uma contagem muito precisa, né? Somente o que a gente consegue controlar. Mas a ideia é essa mesma, que expanda sem ter controle. E a gente veio nessa pegada sem ser uma empresa, né? A gente não é uma empresa de hardware. A gente não vende, né? Praticamente. A gente tem parceiros que vendem hoje, né? Mas a gente não, o nosso core não é uma loja ou uma empresa que vende hardware. Nosso core ensinar as pessoas, né? Então, a gente foi para o Brasil todo. Aqui tem um recorde de montagem de placas no mesmo evento, 150 placas. E aí foi evoluindo. Aí teve essa abordagem com criança, né? A gente não trabalha com soldagem com criança, mas nessa ocasião o pessoal lá do evento pediu para a gente fazer essa oficina junto com os pais. E até foi bacana que a gente teve muito feedback ali das crianças em relação ao que eles estavam fazendo, né? E o que eles acharam da oficina. Mas é uma oficina que a gente não trabalha com criança, a gente tem outras atividades com criança.
E aí, beleza, a gente veio experimentando, né? Aqui a parte com criança, a gente criou uma placa para trabalhar com interface com Scratch, né? Então, onde a gente faz ali a interação externa, né, com montagens, e aí a programação no computador para fazer aplicações gráficas bem interessantes com Scratch, e aí depois fazer a entrada aí com diversas formas, né? Então dá para fazer com frutas, com pessoas, né? Dá para fazer uma interação bem legal aí para controlar um joguinho, alguma coisa desse tipo. E aí a gente veio testando bastante placas, né? Nesse meio termo de 2017 até hoje, vamos dizer. Então foram feitos aí alguns testes com placas. A gente tem um objetivo, não é concorrer com o Arduino, mas sim a gente tentar ver formas que a gente possa otimizar, né? Então, no caso ali, por exemplo, do Atetiquino 85, né? Que é um microcontrolador pequeno, que não tem USB, e a gente tem que otimizar bem o software para poder usar. Então, tem, né? No caso aí do AVR, ele tem AVR, na verdade, uma biblioteca, né? Que uma pessoa fez lá, muito bacana, onde ele emula uma USB num hardware que não tem USB. E aí a gente vai, né, conseguindo escovar bits e ver soluções, né, para que a gente possa trazer algo, né, mais acessível ou até mesmo dando possibilidades de desenvolvimento, não somente usar como ferramenta, mas trazer também o público técnico, né, para que tenha como eles desenvolverem. Então, a gente hoje tem uma comunidade bem engajada de pessoas técnicas e pessoas não técnicas, mas que trabalham ali, né, voluntariamente, né, ou participam voluntariamente, contribuindo com o projeto, seja em documentação, seja mesmo em desenvolvimento. Então, agora a gente está, né, no caso aqui são várias placas, né, a gente veio testando, pegando feedback, e a gente chegou hoje numa versão, né, que a gente vê que ela vai atender todas as necessidades que a gente avaliou, né, do público e também as demandas que a gente tem de desenvolvimento, que é a Franzininha Wi-Fi, onde a gente hoje usa o módulo SP32S2, né, que já tem recursos aí para a gente explorar aplicações aí desde lá do ensino fundamental até aplicações, né, mais complexas, focando em mercado, vamos dizer, automação residencial, enfim, que dá para explorar hoje em dia de projetos. Então a gente chegou nesse core, né, de todas as avaliações, o SP32S2, ele foi uma solução custo-benefício aí para o projeto, que atendeu, né, então, das outras plataformas ARMS que eu testei, outros microcontroladores, né, que em muitos casos não tinham conectividade, eu precisaria ter conectividade externa, né, esse daí atendeu com um custo-benefício muito bom. Então a gente está trabalhando agora no desenvolvimento desse projeto, né? Ele está em fase de desenvolvimento, né? A gente fez algumas placas, alguns lotes estão na mão de pessoas, né, que se interessaram, e a maioria estão participando da comunidade, onde a gente está testando driver, bootloader, ferramentas de desenvolvimento, integração com Arduino, integração com outras ferramentas, com SP-IDF, né, que já é natural, explorando bastante aí os recursos, por ser uma arquitetura, um core novo, né, apesar da Expressif já dar o suporte completo, algumas ferramentas ainda não estão suportadas 100%, então a gente vem trabalhando para suportar, e aí uma das ações que a gente fez, já recentemente, foi a integração do projeto no CircuitPython. O CircuitPython é uma variação do MicroPython, que é uma nova abordagem de programação de microcontroladores com Python. E aí a gente, no caso do CircuitPython, que é um fork do MicroPython, né, ele é mantido pela Adafruit. Aí a gente conseguiu integrar a placa Franzininha Wi-Fi no CircuitPython. E já foi aprovado, está lá no site oficial do CircuitPython como uma das ferramentas disponíveis. Então, isso é bacana porque essa abordagem do Python, ela vem como uma das ferramentas que a gente procura para quebrar as barreiras de entrada. Lógico que ainda para
né, para um desenvolvimento de produto, né, focando mais na área, né, de projetos, o Circuit Python, o MicroPython, vai depender muito da aplicação, né, tem que avaliar muito bem se vale a pena ou não. Mas é uma excelente porta de entrada aí para a área de sistemas embarcados. Em muitos casos até mais fácil do que o Arduino. Aí nós vemos muito com essa questão de compartilhar, então muitos materiais da comunidade são feitos pela comunidade, inclusive a gente essa semana recebeu uma contribuição num projeto chamado OKWE, né, de um brasileiro que contribuiu para o projeto, que ele é feito, idealizado por um israelense, né, mas está sendo feito a várias mãos, então um simulador, onde a gente agora consegue simular, né, a placa franzenia do it yourself diretamente no browser, sem precisar instalar nada, sem precisar de muitos recursos. Então, por exemplo, dá para fazer muita coisa aqui. Tem até o Anderson, que é o colaborador, já fez até uma aplicação aqui com DHT22, OLED. Dá para brincar bastante aqui já. E uma ferramenta muito bacana, um simulador, assim, acho que muitos de vocês devem conhecer o Tinkercad, né? E eu acho ela bem promissora, assim como o Tinkercad mas mais promissora ainda por ser open source, por ter possibilidades de customização e extensões, enfim. Então vai dar para a gente trabalhar muito, né? Ela é relativamente nova, se vocês acompanharem depois, está sendo desenvolvida, né? E o projeto é muito bacana, tá muito legal aqui. Um RTC com um display de 7 segmentos, já mostrando o horário, né? Legal aqui que ele pega o horário do atual, né? E já coloca aqui, então dá para brincar. Então, são essas coisas que a gente, né, vem trabalhando, né, com comunidade, com contribuições, aí, né, contribuição não necessariamente precisa ser algo tão técnico assim, o desenvolvimento, mas vídeos, né, materiais acessíveis para as pessoas, né? Então a gente tem aqui vários casos de pessoas que contribuem com conteúdo, né? Hoje a gente tem bastante pessoas, né, que compartilham com conteúdo, e aí tem várias formas. A gente tem lá a comunidade, tem no Discord, né, que a gente trabalha hoje, aí tem os membros que são desenvolvedores, né, pessoas que estão mais ali no dia a dia como desenvolvedores, e mais tem os membros ali, pessoas que participam muito nessa questão de estar ali, né, envolvido, participando, perguntando, não necessariamente precisa ser desenvolvedor para estar aqui na comunidade. E o nosso foco é o Brasil, né? Então, o projeto open source, né? A gente vê os, né, projetos open source e open hardware, os de mais sucesso, com certeza, né? O Arduino, enfim, outros projetos aí que estão abertos. Eles são projetos globais, né? E muito do sucesso deles é por causa disso. A gente tinha inicialmente no projeto Franzininho a possibilidade de trabalhar com o público global, né? Trabalhar em inglês, trabalhar de uma forma até que a gente conseguiria, né, até mais pessoas na comunidade colaborando com o desenvolvimento, colaborando com materiais, como o Arduino e outros projetos fizeram, mas nós vimos que a gente poderia trabalhar, ia ser sucesso, né, do mesmo, né, a gente queria conseguir sucesso, talvez até com menos energia do que a gente já colocou, né, mas nós falamos, nós precisamos fazer diferença no Brasil, então nossa comunicação vai ser em português, nossos materiais vai ser em português, e nosso conteúdo, tudo vai ser em português. Então, a gente vem nessa pegada, e a gente está trabalhando para criar, né, um ecossistema, desenvolver tanto soluções de ferramentas de hardware, mas muito de ferramentas de software, e para que fique disponível para a comunidade brasileira, para alunos, professores, profissionais, enfim, para que a gente consiga fortalecer ainda mais esse ecossistema. E aí a gente vê, né, que a gente tem uma iniciativa que é fora da academia, né, fora, né, comunidade, né, vamos dizer, onde a gente pega pessoas de diversas áreas, mas grandes parceiros que a gente vê são as instituições, né?
Então, universidades, escolas técnicas e até universidades particulares, escolas particulares também podem ser parceiros e ajudar nesse processo. Então, a gente incentiva muito que alunos participem, né? Então, hoje a gente tem um grupo ali na comunidade, muitos são estudantes, e aí o nosso incentivo é que eles aproveitem essa participação nessa comunidade de desenvolvimento para criar portfólio, né? Então, a gente, quando, né, tem essas contribuições, a gente divulga muito na comunidade, a gente ressalta bastante essa pessoa e ela vai estar no histórico dela, né? A gente acredita que esse histórico que ela participou ali vai ajudar lá na frente como algo que vai agregar ali, vai somar na hora de buscar uma colocação no mercado. Que infelizmente, né, hoje o mercado está mais exigente e aí acaba que a pessoa, para conseguir uma colocação, ela precisa ter experiência. E muitas vezes o aluno que sai recém-formado não tem experiência, a não ser na vivência acadêmica e em alguns casos aí projetos que eles participam paralelo, né, a graduação, a capacitação, e aí eles acabam se destacando. E aí a gente vê uma forma. E aí também, que a gente também incentiva bastante, né, que os alunos, professores, possam ter uma ferramenta, né, que também, que no caso aqui a gente está sempre em desenvolvimento, que possa ser uma área de pesquisa para fazer um TCC, para fazer uma iniciação científica, para fazer até algo, sei lá, mais em pesquisa, enfim. Então a gente tem muita demanda de desenvolvimento e tudo que é desenvolvido ele vai ficar aberto para a comunidade. Então a ideia é que outros projetos possam nascer também a partir dessas iniciativas, não ficar somente a gente criando. A gente cria, mas precisa depois seguir mais para frente outros projetos. Então a ideia é essa, assim, do Franzininho. Aí beleza, vamos lá. Eu tenho aqui uma apresentação, né? Deixa eu ver, tá tudo certo aqui. Beleza. Então, sistemas embarcados, né? Só para deixar um contexto aqui, né? Para quem não é da área, né? Então, ele é um sistema computacional, certo? Mas é um sistema computacional desenvolvido para um único propósito. Então, a gente tem que desenvolver uma solução, custo-benefício, para atender, né? Resolver um problema específico. Então, a gente tem muitos casos aí hoje, a gente interage praticamente, né, com diversos sistemas embarcados, às vezes a gente nem vê, né? Já está aí o bico no nosso dia a dia, né? Então, são componentes, né, sistemas que estão ali para ajudar a nossa vida. Então, aqui alguns exemplos bem simples, né? Então, a gente tem muitos eletrodomésticos e ferramentas inteligentes, a parte de médica nem se fala, né? E a gente tem hoje, até mesmo com a situação do Covid, a gente viu a necessidade dos respiradores, né? Então, os respiradores são sistemas embarcados que são feitos ali para, né, garantir ali a ventilação, né? E aí ele tem que funcionar muito bem, né? Ele não pode parar, né? Igual um computador. O computador a gente está aqui, né? E principalmente se for no Windows, a gente vai travar o computador, a gente vai colocar um programa e aí vai ficar lento. Enfim, então o respirador ele é feito para atender aquele propósito, ele tem que fazer muito bem. Então, aqui no carro a gente tem diversos sistemas embarcados, né? Comunicando ali para gerenciar alguma área específica. Avião, né? Muito sistema embarcado. Então, até aproveitando aqui essas duas áreas, né? A área de automóveis, né? A gente teve até alguns, vocês estão acompanhando as notícias, né? Tá tendo problema de fornecimento de chip no mercado. Então, como o carro ele tem muito, né, sistema embarcado, algumas produções, né, tiveram que dar uma parada porque não tem chip, né, para desenvolver as placas ali dos carros, né? Então, para a gente ver qual a importância, né, do sistema embarcado dentro de um carro, né? Apesar de ser algo, né, que a gente olha mais por fora, é algo mecânico, mas toda a parte de controle, gerenciamento é feita por sistema embarcado, né? Então,
olha a relevância que tem o sistema embarcado aí, né? A gente vê os carros hoje cada vez mais modernos. Aí, então, a parte de robótica, no caso aqui tem um robozinho, parece ser mais brinquedo, mas na parte robótica industrial, né? Ela é composta por sistemas embarcados, parte de automação residencial, segurança, sistema embarcado, na indústria, sensoriamento, controle, sistema embarcado, eletrodomésticos, no caso aí máquina de lavar, que eu, agora eu falando aqui como experiência, as máquinas de lavar, muitas delas têm uns programinhas muito mal feitos de gerenciamento, gasta muita água sem necessidade. Se eu pudesse hackear, abrir ali o sistema embarcado, ou se fosse uma máquina de lavar open source, a gente poderia melhorar esse sistema, até ajudar as empresas a economizar mais água. Enfim, tem várias áreas aqui, a parte de entretenimento, muita coisa com o sistema embarcado. Então, qual que é a ideia, então, do sistema embarcado? É resolver um problema na melhor forma ali, né, o custo-benefício. Então, a gente vai ter um hardware desenhado, né, especificamente para aquela solução. E aí, se, né, ele for alimentado por bateria, você tem que já dimensionar, né, a autonomia, né, daquele sistema, quanto que ele vai consumir, né, como que ele vai gerenciar isso. Se ele tiver, né, conectividade ou, né, principalmente na área de segurança, né, como que a gente vai fazer criptografia. Enfim, tem vários fatores ali que a gente tem que se preocupar, porque aquele projeto sistema embarcado, ele tem que funcionar muito, muito bem, né, principalmente em aplicações críticas, né, para que ele não falhe. E aí em casos mais críticos, como o avião, ou, né, ou na área médica, tem que ter redundância, tem que ter alguns detalhes aí. Mas o foco principal aqui da mensagem do sistema embarcado é uma solução aí para resolver um problema específico. E não genérico como, no caso, um computador, um smartphone, que a gente pode instalar um monte de coisa e funcionar de várias formas. Então, tem muitos exemplos aqui no nosso dia a dia. Tá? Então, são áreas aí muito importantes. E agora, né, com a demanda de internet das coisas, cidades inteligentes, cada vez mais, né, é importante o desenvolvimento de sistemas embarcados no nosso dia a dia em projetos. Então, demanda muito o profissional da área aí para desenvolver. Aqui, né, a maioria já deve saber, né, o que vai estudar, mas a gente tem dividido aí, né, a parte de sistemas embarcados em hardware, software, né, aí eu separei o software ali também por sistemas operacionais, e aí, no caso, também a plataforma de nuvem, quando envolve internet das coisas. Aí, hardware, a gente tem muitas áreas, né, e essa é uma área também que hoje, cada vez menos, né, a gente encontra profissionais com base aí para trabalhar com eletrônica, né? Então, trabalhar ali no hardware, desenvolvimento na parte mais analógica ou mesmo digital, mas com bagagem, né? Então, muitos deles precisam ser formados na indústria, porque acaba que, infelizmente, as nossas grades e até mesmo a carga horária não dá tempo do cara experimentar muito, né, ali sobre a parte eletrônica, né? Então, eletrônica digital, analógica, eletrônica de potência, que hoje, né, até mesmo com os carros elétricos, a energia solar, ela está bem demandada. Arquitetura de microcontroladores, né, que é muito importante, né, se você vai trabalhar com sistemas embarcados, entender sobre arquitetura, né, é muito, muito, muito importante, né, não somente a do microcontrolador, né, o que você está trabalhando, mas barramentos, comunicação, envolve aí, né, design de PCB, é uma área assim também bem requisitada e que falta profissionais, são poucos profissionais com capacitados para trabalhar com design de PCB. Aí, no caso, aí vamos olhar mais para as aplicações mais atuais, né, que já requerem principalmente RF, miniaturizar, deixar bem pequeno, né, com SMD, enfim, tem algumas áreas aí que hoje os projetos estão cada vez mais complexos, né. Aí FPGA, que é uma área também que, apesar de ser uma área bem antiga, hoje ela está sendo bastante utilizada, né,
e RF, que é a área, né, de comunicação sem fio. Aí software são diversas linguagens, né? Então, principalmente a linguagem C é uma linguagem aí que a gente vai precisar muito em sistemas embarcados. Não tem como você trabalhar na área de sistemas embarcados sem programar em C, né? E aí a linguagem C é uma linguagem relativamente difícil, né, para dominar, principalmente por ter, né, você tem muito controle ao hardware, né? Então acaba que você pode fazer algumas coisas, né, que acabam não deixando funcionar o seu projeto devido ali ao acesso ao hardware. Então é uma linguagem, é a mais utilizada hoje, né? Então precisa bastante. Se o aluno, a pessoa for fazer uma entrevista, a linguagem C com certeza vai estar ali presente. Python é uma abordagem, né, que é bastante utilizada hoje, principalmente para fazer aplicações mais testes, mais alto nível, e ela consegue, né, ser bem produtiva nesse aspecto. Linguagens para web, no caso aí, mais para quem vai para a área mais de nuvem, tratamento de dados, né, visualização de dados. E aí, não no caso, assim, a gente pode falar da linguagem, mas antes da linguagem, né, em si, que a linguagem é mais sintaxe, né, de como você vai implementar aquilo, a gente precisa muito desenvolver técnicas de programação e também estrutura de dados, né? Então, é importante entender algoritmos, alguns algoritmos já definidos e como trabalhar com aqueles dados, estrutura de dados, né? Como você fazer, otimizar. Então, entender muito bem essa parte de estrutura e técnicas de programação, você vai conseguir aplicar em qualquer linguagem, né? Então, a linguagem, ela, na verdade, é uma ferramenta para você aplicar isso que você vai usar para resolver o problema. Ferramentas de compilação e depuração. Então, apesar de a gente hoje ter muita facilidade de, né, apertar um botão e já fazer toda a parte de compilação, por baixo, né, a ferramenta ela faz muita coisa de compilação. Então, é importante você entender como funciona o GCC, né, como funciona ali o compilador, como você pode explorar, né, para ter otimização de código, enfim, até para você entender. E aí, depuração, não tem como trabalhar em sistemas embarcados sem você depurar, né? A gente tem que saber o que está acontecendo ali, principalmente quando acontecem problemas, né? Saber o que está rolando ali dentro da memória. Então, ferramentas de depuração vão ajudar muito. Então, compilação mais depuração é algo importante que, infelizmente, a gente acaba deixando muito de lado e olhar, né? Acredita muito no que a ferramenta, né, que traz ali para a gente, a ideia, vamos dizer, ela configura para a gente. Mas o que acontece isso por baixo? Se eu fosse pegar uma linha de comando, como é que eu faria, né, o GCC compilar o meu arquivo .c? Então, isso é muito importante entender para que você tenha o domínio completo aí do que você está fazendo. E aí, o protocolo de comunicações, né? Então, tanto os protocolos mais consagrados, mas como os mais novos, a gente tem aí na parte de software para estudar. Sistemas operacionais, aí vai depender muito, né, da área que você está atuando, mas se for trabalhar com microcontroladores, o sistema de operacional de tempo real é imprescindível, né? Então, você dominar um sistema operacional de tempo real. Hoje, o mais usado é o FreeRTOS, mas existem diversos, né? E aí, entendendo o conceito também, você aplica em qualquer outro, né? Lógico que você vai ter que estudar, vai ver como que é, né, cada sistema operacional, a particularidade, recursos e também, né, o benefícios, né, e desvantagens de usar ele, mas aí a gente consegue avaliar. Eu sugiro que começar com o FreeRTOS é uma boa porta de entrada e tem muita coisa feita por ser o mais usado no mundo. E aí, lógico que aplicações mais avançadas, o Linux, ele vai entrar como né, o sistema operacional mais utilizado também. Então, aplicações que vai ter rede, muita coisa envolvida, né? IHM, nossa, dá para fazer muita coisa com o Linux. E aí, no caso do Linux, por ser algo customizável, você pode construir o seu próprio Linux para sua aplicação. Então, com certeza, é algo que vai te ajudar. Lógico, aí você vai ter que ter um processador, já vai ter que ter gerenciamento de memória, né, na arquitetura. E aí, nesse caso, muitas aplicações usa-se computadores e módulos e placas, né, no caso aí como Raspberry Pi, BeagleBone, que já possuem ali toda a arquitetura
já disponível. E aí, lógico, você vai desenvolver depois a sua expansão focado mais na aplicação. Geralmente, para uma aplicação final, né, a Raspberry Pi, BeagleBone, essas placas ficam somente na bancada e teste, mas a aplicação final é desenhado um hardware específico. Como a parte de processador, barramento de memória é algo mais complexo, aí a gente usa computadores e módulos já de mercado, que já disponibilizam ali para a gente uma interface mais amigável para a gente fazer a aplicação final numa placa mais simplificada. E aí o Android é uma outra solução, né, principalmente para interfaces gráficas, né, onde já precisa de ter algo mais rápido, né, você não vai usar uma outra solução, né, mas aí o Android, ele agiliza bastante esse processo, então é uma outra solução interessante. Aí plataformas de nuvens, existem várias, né, desde plataforma mais simples, só visualização de dados, e até plataformas mais avançadas que você pode fazer, usar inteligência artificial, usar, enfim, muitas aplicações já ali disponíveis. Aí vai depender muito do recurso que você vai ter, mas nesse caso aí, plataformas de nuvens pode entrar também a parte de comunicação, entender como a arquitetura do sistema vai funcionar, né? Se você vai ter um servidor local, um servidor em nuvem, ou você vai ter algo híbrido, enfim. Se você vai usar MQTT, né? O que você vai usar de comunicação. Então, dá para entrar aqui. Eu não coloquei, mas a inteligência artificial, ela entra muito, está muito envolvida aqui também agora na parte de software mais baixo nível também, em computação na borda. Então, computação mais próximo do hardware, não somente aqui na nuvem, não. Subir os dados para depois você analisar lá na nuvem e depois voltar para o hardware, não. Muitas aplicações já estão sendo processadas, né, com inteligência artificial, já próximo ali da aplicação. Aí a praticar, né, isso aqui, a gente tem, né, aí focando mais nos alunos, né, para quem está se formando nessa área, estágio é uma área muito, né, rica, você conseguir fazer um estágio na área, então conseguir pôr em prática, né, no dia a dia, aí unindo o que você está aprendendo na academia junto com a prática, aí o emprego também. Então muitos alunos, né, eles trabalham, estudam, né, então a gente tem vantagens e desvantagens, mas uma das vantagens que eu vejo é que você já está ali na área de atuação. Se você já tiver, né, trabalhando em sistemas embarcados, nossa, já está muito à frente de quem está somente na área acadêmica. Aí em casa, hoje, a gente tem acesso a ferramentas, né? Então, antigamente a gente precisava gastar muito para ter ferramentas, e hoje a gente consegue comprar ferramentas mais acessíveis, né? E também fazer até aplicações em casa, fazer projetos em casa, vamos dizer, não um projeto pensando em mercado, mas para automação residencial na sua própria casa, enfim. Aí projetos open source disponíveis também, que existem formas de participar, né? Como eu mostrei, o Franzininho é uma forma, mas existem vários projetos. Se você quiser se envolver com projetos, né, mundiais, né, com outras comunidades, dá para participar bastante. E aí, muitas vezes, dessa oportunidade que você entra em projetos open source, acaba aparecendo também freelancers, né? Projetos que você pode fazer focando ali em resolver uma solução para alguém que precisa, né, de uma solução e não consegue resolver, precisa de uma ajuda. Muitas vezes, essas soluções de freelance, elas entram bastante na parte de software, né? Firmware, onde alguém vai desenvolver uma aplicação. O mercado, então, no mercado brasileiro, falta profissional qualificado, né? Então, por exigir bastante bagagem, experiência, né? E hoje a empresa ela precisa ter, né, uma entrega rápida do seu produto com qualidade. Então, se tiver muita gente como júnior, iniciante, vai depender muito se a empresa está contratando naquele momento. Então, às vezes, ela precisa de alguém com experiência para ajudar nesse processo, né, de colocar no mercado. Mas, mesmo assim, quem está iniciando ainda tem uma bagagem muito, vamos dizer, superficial, sem muita vivência. Então, acaba que as empresas estão com dificuldade de encontrar profissionais ali para começar. E tem muita oportunidade. Lógico, depende muito
do momento, né? A gente teve, infelizmente, do ano passado, no meio do ano passado, né, quando começou a pandemia e até o final do ano, teve uma queda nas contratações, né? Lá no Embarcados a gente tem uma área de publicação de oportunidades da comunidade, né? E a gente percebeu que nesse período, né, de março, mais ou menos, abril, até setembro, mais ou menos, outubro, eram poucas vagas publicadas. Aí, como o mercado parece que deu uma aquecida no final do ano, aí a gente começou a receber bastante oportunidades no final do ano, né? Até agora, até hoje, assim, nessa ocasião, a gente está recebendo vagas. Mas de novembro até janeiro, eram oportunidades publicadas praticamente todos os dias, né? Então, depende muito do mercado. Mas a tendência é que cada vez mais necessite de profissionais, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, tem muitos casos agora, principalmente com a pandemia, de pessoas que, né, estão no Brasil trabalhando para empresas fora, né, remotamente, e também, né, antes da pandemia, e provavelmente quando voltar ao normal, muitas pessoas saem do Brasil também, trabalhando em empresas internacionais que lá fora a demanda é maior ainda, tá? Aí eu coloquei aqui, né, se vale a pena, vale muito. A área é promissora, é gratificante, né, porque a gente desenvolve projetos importantes para a sociedade também, né? E são projetos complexos que vão realmente impactar ali, né? Então, se você está trabalhando, vai depender das áreas que você está trabalhando, mas se for na área médica, a gente não tem nem o que falar. A área de automobilística, aviação, enfim. E aí, em muitos casos também a gente acaba usando os nossos próprios projetos que a gente trabalhou, ou até mesmo vendo pessoas usarem então, bastante. Tem oportunidade, e aí também ele vai requer atualização constante. Então, para quem gosta de estar se atualizando constantemente, e também tem um detalhe que falta bastante, né? E aí acho que talvez a gente como professor pode tentar desenvolver nos alunos, que é a parte de autodidata, né? Ela requer muito que você seja autodidata, porque as tecnologias são novas, nem sempre tem curso, né, disponível sobre aquilo que você vai estudar, e nem sempre dá tempo de você fazer um curso para você, né, colocar ali. Então você tem que estudar, tem que entender, ler datasheet, ler documentação do fabricante, né, de uma forma mais autônoma, né? Lógico que hoje, com a comunidade internet, você consegue consultar pessoas, até mesmo o fabricante, para tirar suas dúvidas, mas precisa ter essa autonomia de ir atrás do conhecimento, testar de uma forma mais ágil, né? Senão a gente vai acabar não conseguindo entregar os produtos, né? As demandas que aparecem no prazo e acabar prejudicando ali, né, no processo de entrega de um produto. Então, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês, sobre a importância, sobre o projeto Franzininho, que é mais voltado para a educação, e sobre o mercado, né, como que o mercado hoje está aí, né, necessitando de profissionais. E aí a gente fica aberto para conversar. Bom, pessoal, vamos lá, vamos abrir as perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá bom? Fábio, Isso aí, Paulo. Eu estava dando uma verificada lá no site da Specif e você tem uma indicação, né? O site da Specif, para quem não conhece, é o site que oferece aí os módulos, né, do ESP32, né? O Node MCU. Eu gostaria de falar, um dos seus materiais, eles foram referenciados lá como apto da Specif. Gostaria que você falasse sobre isso aí. Ah, legal. Então, nesse processo que a gente começou a trabalhar com o Franzininho Wi-Fi, né? Como a gente pegou ali um módulo que estava inicialmente, né, em pouco tempo no mercado, né? Vamos dizer. Então a gente foi explorando, chegou num hardware ali base, e a Expressif gostou, e como a gente divulgou, é open source, eles referenciaram lá como uma das ferramentas, né, disponíveis, estão em soluções, né. Isso foi bem bacana para a gente, que a gente, né, viu que o projeto tinha ali um potencial.
Aí outra parte legal também, que a Adafruit, né, aprovou, né, a integração do projeto lá no Circuit Python. Então isso deu força mais para a gente, mostrando que a gente mesmo, vamos falar de novo, né, mesmo no Brasil a gente pode, né, criar soluções e ser lá vamos dizer, uma das referências, né, ou caminhos para que a comunidade mundial possa ter. Então, isso foi bem bacana. Assim, foi mais um processo que a Expressif escolheu, foi até surpresa para a gente, né, de colocar ali, né, mostrar o projeto. A gente somente divulgou nas redes sociais e eles colocaram lá, então para a gente foi bem bacana e a gente continua, isso dá mais força para que a gente continue trabalhando no projeto. Essa área lá na Expressif que a gente está comentando, né, da sua indicação, é para todos os ficarem sabendo, ela é por país, né? E eu acho que, se eu não me engano, é o único que está em português do Brasil, Fábio? Não sei dizer hoje, viu? Na época acho que sim, né? Na época acho que sim. Aí, mas assim, a nossa ideia é que a gente abra uma porta para que mais projetos venham, né? Então, a ideia é que mais projetos venham, a Expressif indique, fica de referência para o mundo todo. Então, o que eu sugiro, assim, é que, sei lá, tem que ter uma documentação, né, mínima, e também divulgar para que as pessoas vejam, né, e no caso Expressif, veja que tem relevância para a comunidade, né? A Expressif, apesar de ser uma empresa que fabrica chips, né, ela tem muito essa pegada de ser open source, né, de criar. Hoje acho que é uma das maiores empresas com ecossistema todo open source, né, e que está com um time muito bom, né, inclusive o time aqui no Brasil e time no mundial, global, com essa pegada de open source. Então, se a gente entrar lá hoje na Expressif, no IDF, a gente vai ter toda essa parte de documentação aberta, muito fácil de trabalhar, é muito organizada, então é bem bacana. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Não quiser falar no microfone, coloca no chat para nós lá, tá? Fábio, vou fazer outra pergunta. Você está com outro projeto com o pessoal da Unicamp. Fala um pouco sobre esse projeto que você está para professores. Isso aí, boa. Legal, Paulo. Então é o seguinte, né? Então, de toda essa minha jornada aí, né, que a gente envolveu muito a parte técnica e a parte graduação e técnico, né? Então, a gente começou a atuar muito viu que a necessidade estava, né, vindo ali, como eu disse lá inicialmente, os alunos chegavam no curso técnico e graduação sem uma base de pensamento lógico, principalmente, né? Então, o que a gente começou a trabalhar, né, no projeto Franzininho, principalmente, ter uma abordagem mais de entrada, né, para as pessoas e também com os professores de escola pública fundamental. E aí surgiu sem eu saber, né, sem o professor lá da Unicamp, o professor Fabiano Fruet, ele estava trabalhando também, né, tentando iniciar algo nessa área. Então a gente começou a fazer capacitação técnica com os professores de escola pública e particulares do fundamental e médio, para que eles levem essas tecnologias makers, né, e principalmente o desenvolvimento dessas, né, do pensamento computacional, outras competências também, habilidades socioemocionais, né, que a gente acaba que na hora do curso técnico, né, a gente precisa muito, né, desenvolver isso, e aí a parte técnica, ela às vezes não consegue ter uma carga horária muito, né, explorada, porque a gente tem que, né, ensinar lógica e tal. Então a gente vem, né, agora, a gente criou um curso de extensão para capacitar professores, né, e a gente está recebendo muitos professores, e aí a gente está criando uma pesquisa, né, para levantar como que está o cenário de professores no Brasil e também quais são as maiores necessidades. E aí a gente está criando também algumas formas de levar essa capacitação para eles, de uma forma também que eles se sintam apropriados da tecnologia, né? Infelizmente, os professores de escola, né, do ensino fundamental e médio, eles não foram capacitados a usar a tecnologia. Muitos deles ainda têm dificuldade de usar computador, né?
Então, a gente está identificando esses problemas, né? Porque acaba que se o professor não tiver a vontade para dar aquele conteúdo, ele acaba não deixando o aluno se desenvolver. A gente vê que os alunos lá do curso fundamental e médio, eles já estão com energia e também com, né, já conseguem se virar muito bem, né? Mas se o professor não tiver capacitado e também dar formas ali de metodologias para que desenvolvam as atividades, né, projetos, acaba que o aluno também não consegue trabalhar ali por, né, o próprio professor está limitando. Então a gente vem muito nessa pegada de capacitar o professor de fundamental e médio e também dar ferramentas, né, que o professor possa aplicar. Então, às vezes é uma ferramenta mais acessível, né, usando materiais mais acessíveis, papelão, MDF, e dando formas ali para a gente dar um apoio para que eles usem essas ferramentas, né, nas aulas normais, né? Então, aproveitar ali o dia a dia, né, como eles estão mais com os alunos, conseguir criar atividades, deixar os alunos mais envolvidos, né, com o dia a dia, gostar de ir na escola, vamos falar, porque eu acho que aquele modelo tradicional, né, a gente já sabe muito bem disso, né, como no curso técnico mesmo, né, em graduação, que o modelo tradicional de aula, ele, em muitos das aulas não faz mais sentido, né? Então, tentar trazer metodologias e também modelos para que os alunos se envolvam, os professores também participem do processo e não precisar somente ele saber tudo, ir ali na lousa, colocar e pronto. Mas sim ter um processo de criação ali juntos e explorando. Então a gente vem nessa pegada, já foram 3 turmas formadas, né, numa modalidade de extensão, e agora a gente está preparando também um curso mais abrangente, né, onde a gente quer acessar mais professores numa modalidade de tipo MOOC, né, onde o professor vem e faz o curso, né, self-paced, e consegue explorar e ver o que ele precisa, até como um termômetro para ele entender, pô, eu preciso entender isso, eu preciso aprender isso, porque às vezes também ele não sabe quais são os caminhos, por tanta informação bombardeada na internet, acaba ficar meio perdido. Beleza, então, Fábio, vamos dar continuidade aqui. Pela ordem, né? Nós temos o professor Renato Machado. Professor, pode fazer a pergunta. Bom dia a todos aí. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim, Renato. Obrigado. É que eu tô aqui no interior hoje. Parabéns aí, Fábio. Eu te conheço já de outras oportunidades. Opa! Obrigado. Eu acompanho um pouco o seu serviço aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu tentei usar os conversores AD aí do ESP32, sabe? E ele não tem uma precisão boa, né? Você sabe se eles estão tentando resolver isso, não? Esse é o grande, assim, né? um dos problemas do ESP32 é o AD. Infelizmente ele não, mas já melhorou bem, e nas famílias mais novas eles estão trabalhando bastante para tentar entregar algo melhor. Assim, legal. É algo que tem que avaliar, dependendo da aplicação, se você precisar de né, tem que ter uma precisão, né? Tem que ser algo bem linear, aí a recomendação é usar alguma coisa externa. Mas é verdade, é o que eu usei. Então tá bom. Parabéns pelo seu trabalho aí, garoto. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigado, Renato. E fica à disposição. Valeu. Próximo é o professor Ricardo Hall. Vamos lá, Ricardo. Opa, bom dia a todos aí. Bom dia. Bom dia. Deixa eu baixar minha mão aqui. Mas parabéns aí primeiro aos professores Tiago, Paulo Sérgio e também Fábio aí pelo evento. Obrigado pela oportunidade aí. Bom, indo logo aí, a minha pergunta é o seguinte, eu sou professor da FATEC de Botucatu, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A parte de hardware é bem legal, tal, mas o meu foco mais na minha aula é desenvolver sistemas já, né, em cima de alguma plataforma de hardware. E aí vai minha pergunta, ou seja, o meu objetivo da minha aula prática, né, que eu tenho uma disciplina de automação lá, não é desenvolver hardware, montar placa, solda, já tentei isso, mas você colocar programadores de software para fazer isso é um desastre. Então não vale a pena. Então o foco é desenvolver sistemas.
Então aí vai minha pergunta, né? Onde a gente pode adquirir o franzininho, né? Ou quais são os outros modelos aí, ESP32, quais são os melhores modelos ESP32 para a gente adotar em sala de aula? Que tenha desde da maior facilidade e da maior potencialidade aí para desenvolver aplicativos aí, tanto para mobile, web, né, para cloud, enfim. Qual seriam as melhores plataformas, os melhores modelos, Fábio? Excelente, professor Ricardo. Muito bom. Esse curso de análise de sistemas, ele é muito importante. E realmente, assim, o foco não é o hardware, né? E é importante que os alunos, mas eles entendam um pouco da comunicação com o hardware, né? E o ESP32, hoje, é a plataforma que dá mais recurso para você fazer isso, né? Então você pode ou pegar um exemplo de projeto já no hardware pronto, ou até mesmo programar em Arduino, sem problema, né? Você faz essa aplicação em Arduino e os alunos vão desenvolver, né, as interfaces. Hoje. Então, Fábio, só desculpa interromper, mas eu já ministro ela já há 5 anos essa disciplina, mas em cima do Arduino Uno. Uhum. E aí, no máximo, a gente coloca aquela shield pré-histórica acima do Arduino Uno, põe um cabão de rede e faz as aplicações e tal. Mas a gente gostaria de ter, né, uma plataforma all-in-one, aí, né, tudo em uma, que eu acho que é o ESP32, e uma conexão sem fio. Eu acho que facilita bastante em sala de aula isso daí. Tá? Então, essa é a minha pergunta aí. Quais seriam as plataformas, né, melhor, lógico, claro, franzininho o melhor de todas, mas qual que seriam as outras aí concorrentes fortes aí de você? Tá, então vamos lá, então, é isso mesmo. O Arduino, assim, esse Shield, ele atendeu bem, mas acho que hoje já está ultrapassado. Então, a não ser que você queira realmente explorar a cabeada ali, né, o Ethernet. Mas eu acho que hoje a solução, né, a gente está trabalhando na franzininho, infelizmente ela não tem, hoje a gente não tem no mercado, né, mas eu sugiro qualquer placa com ESP32. Então, se você vir no mercado essa plaquinha aqui, DevKit ESP32, e essa placa aqui, ela é suficiente para atender tudo que você precisa aí, nesse caso. Então, aí vai depender muito do conjunto de sensores que você possa ter externo, né? Se você vai querer deixar para o aluno montar ou não, né? No caso aqui, essa plaquinha você monta na protoboard e liga os sensores. Existem já algumas soluções que já trazem alguns sensores on-board, até display e tal, mas o foco mesmo é em ter uma arquitetura ESP32, né, no caso aqui não é o S2, como a gente está usando na franzininho, mas que atenda. No caso aqui, você tem Wi-Fi, né, toda a arquitetura Wi-Fi para você trabalhar. Tem Bluetooth também para alunos que quiserem trabalhar com soluções mobile, né, que o Bluetooth atende muito bem, né, nessa questão de dispositivo e smartphone, né? E aqui abre uma infinidade de possibilidades. Eu uso no curso de pós-graduação, né? No caso lá a gente trabalha muito com o FreeRTOS e o SPIDF. Essa placa. Né, lógico, vai depender muito das aplicações e tal, mas para uma porta de entrada, para fazer soluções IoT, soluções fazendo interface com aplicações ali web, né, que acho que vocês estão trabalhando bastante, né? Interface web, tanto no PC quanto desktop, quanto no browser, o ESP32 vai te dar muitas possibilidades. Então, se você olhar aqui na API, né, aí vamos olhar mais para a parte, ó, protocolos, MQTT, WebSocket, né, tem muita coisa interessante que dá para vocês explorarem, ó. OTA, nossa, tem muita coisa legal que dá para vocês explorarem. No caso aqui, vocês podem aproveitar os exemplos que já estão prontos e focar na aplicação lá, né, na interface. Então, é uma possibilidade enorme que vocês têm para explorar, que eu vejo que tem muitos professores e alunos explorando aí hoje, por ser também algo acessível. Se a gente for entrar aqui, deixa eu pegar aqui no mercado nacional, uma plaquinha dessa, lá, pegar aqui na Flip-Flop, que é a placa mais simples, ó. É R$74, deu uma aumentada agora ultimamente, mas e aí tem vários modelos, vai depender da aplicação e tal. Então é algo bem acessível com bastante recurso, poder de processamento
processamento. Aí outra, se vocês forem ver aqui, ó, interface com câmera. Então dá para você fazer uma aplicação com câmera que faz interface com o seu software. Nossa, dá para fazer muita coisa. Aqui no caso, GPS LoRa. Aí vai embora das aplicações. Então, o que eu deixo aí é dar uma reavaliada nos drivers e tudo. O professor Paulo Sérgio está empolgado aí com essa de câmera, viu? Nós estamos aqui na legal. expectativa. Muito bom, é muito legal. É muito bacana. Valeu, obrigado. Dá para explorar robótica, segurança, enfim. Então, professor Ricardo, fica aí o incentivo. Se precisar de alguma ajuda, eu fico à disposição para ajudar. Obrigado. Muito Ricardo, obrigado. Se precisar, estamos vizinho aqui, hein? Com certeza, Paulo. Vou dar umas perguntadas em você aí daqui a pouco. Umas coisas. Vamos lá, o próximo professor é o Douglas Francisco. Professor, pode ficar à vontade. Bom dia a todos aí, para quem entrou aí. Eu tenho algumas perguntas. Bom, primeiro sobre a plataforma que você falou aí, que o pessoal tá desenvolvendo, né, em convênio aí, um acordo aí entre o brasileiro e parece que começou aí com o pessoal de fora, né? Como é que tá essa plataforma? Será que eu posso começar a utilizar ela em substituição aí ao Tinkercad? O que você me fala a respeito dela, né? O OQI, ele tá em desenvolvimento, né? Aí você tem que dar uma avaliada se os recursos que você precisa nele já está disponível. Então, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Arduino Uno, né? Não sei se vai ser o Arduino, mas tem aqui os recursos que já estão disponíveis, já implementados, né? Então, ela é relativamente nova, acho que tem menos de um ano, assim, de release, né, teste. Então, tem que avaliar realmente. Eu já estou considerando usar, né, com os alunos iniciantes, né, na parte de Arduino, ela como ferramenta, tá? Então, assim, dá para usar. Eu conversei com o desenvolvedor, né, e eles falaram que eles têm um servidor bem parrudo, então não tem problema de acesso e da queda, né? No caso aqui, porque o que acontece? A gente faz a compilação, ele manda, né, o código, compila lá no servidor e manda o X para vir para a placa. Inclusive, esse mesmo X que está aqui, dá para baixar ele e já gravar na placa, né? Como assim o Tinkercad faz também. Então, é uma plataforma bem promissora. O que eu vejo, assim, você tem que avaliar se realmente, né, a usabilidade do jeito que está, né? Tem algumas coisas, tem bastante coisa para melhorar, né? Então, se realmente vai atender, como o Tinkercad já está bem mais otimizado, né? Por ter mais tempo também, né? Entendi. Bom, segunda coisa que você comentou, né? Aliás, aproveitando aí a colocação do professor Ricardo, né? Sobre os drivers para o Windows, eu vou ser sincero, eu já estou utilizando os drivers para o Windows 10 aqui há algum tempo, mais ou menos aí em torno de 1 ano e meio, quase 2 anos. Tem uma disciplina de laboratório de hardware que, se eu for seguir a disciplina à risca, eu tenho que pegar hardware de 1986, que não dá, né, para ficar ensinando a abrir CD, sendo que CD a gente está utilizando hoje para desmontar e montar CNC, montar impressora 3D, enfim. Se eu for seguir a risca esse daí, a gente está enrolado, né? Pois instalação de Windows hoje também, praticamente eu dou na aula de sistemas operacionais, porque a gente ensina virtualização e tudo mais, então tem obrigatoriamente que ensinar a instalar o Windows. Então, assim, praticamente é uma disciplina que eu tive que adaptá-la para o uso do Arduino, né? A utilização aí de componentes e tudo mais. O que eu indico sempre para os alunos é esqueça laboratório de FATEC, traga o seu próprio notebook, monte o seu grupinho ali e vamos trabalhar em cima deles, né? Porque baseado aí em cada um, e aí tem aluno que tem Linux, tem aluno que tem Windows, e a gente vai de acordo com cada um. E indico o Arduino como base, né? O Uno como base, mas claro que sempre tem aquele aluno que vem com ESP, vem com alguma coisa, e a gente vai trabalhando em cima das dificuldades de cada um. A WSL eu não sabia que dava para fazer com ele. Vou estudar a respeito disso. Boa dica sua aí, Fábio. Vou trabalhar. Principalmente que eu uso aí o WSL para trabalhar com Docker, né? E esse semestre, inclusive, a gente utilizou uma plataforma junto com parte de sistemas operacionais para fazer a verificação, né, de dispositivos. E aí vem uma outra pergunta.
esses dispositivos que você já está trabalhando aí, como ESP, como UNO, eu até agora não consegui fazer, tá? Protocolo SNMP, para a gente poder fazer monitoramento. Tá tendo isso daí? Você tem alguma ideia de fazer esse tipo de coisa? Porque aí eu consigo, inclusive, juntar duas disciplinas, né? Fazer aí o trabalho de uma disciplina, por exemplo, de sistemas operacionais, com monitoramento, e também trabalhar aí com o laboratório de Harvard já desenvolvendo um dispositivozinho aí legal. Você tem alguma ideia, alguma coisa aí? Sinceramente, eu nunca usei, né, na ESP, então não vou saber dizer se tem, né. Eu sugiro dar uma olhada aqui nos exemplos, né, que já tem da Expressif, para ver se você consegue encontrar algo. Legal. Mas eu nunca usei, né, nessa aplicação, não, só mais para parte de Linux e servidor, né. Eu tô comentando isso com você porque a minha ideia é fazer com que uma disciplina acabe alavancando a outra, né? Isso seria ótimo, isso é Então, ótimo. o que acontece? Você vai, por exemplo, eu finalizo a minha disciplina de SO justamente ensinando o pessoal, né, a montar aí um sistema de monitoramento com a Grafana, com os ABICs. Uhum. E aí seria legal, por exemplo, já começar a mostrar para eles, olha, no próximo semestre vocês vão aprender aí a mexer com uns dispositivos de IoT, né, um Arduino, alguma coisa assim na disciplina de laboratório, e também já mostrando para eles, olha, vocês conseguem monitorar esse dispositivo, porque tem uma série de sensores, uma série de coisas que daria para a gente integralizar isso nesses tipos de equipamento, né, tipo de sistema operacional também. Por quê? Cidade inteligente, então você pega aí uma série de sensores, né, que daria para a gente poder trabalhar, jogar dentro do monitoramento do sistema operacional, enfim, é uma série de coisas que dá para a gente começar a dar um direcionamento para alunos que, infelizmente, tem muito aluno que não gosta dessa parte de infra. O curso também é análise e desenvolvimento de sistemas, então, como o professor Ricardo falou, o pessoal é muito focado no desenvolvimento, e esquece que tem a infra, né, e que para chegar no desenvolvimento a gente tem que ter uma infra legal para poder estar em cima disso. Então é algo que eu estou tentando mudar um pouco aí a cabeça do pessoal. Eu não me apresentei, desculpa por isso, tá? Eu sou professor na FATEC de Taquaritinga e na FATEC de Matão. Então, são duas FATECs aí que a gente trabalha e que eu estou tentando pôr essa metodologia em prática. E a minha última pergunta para você... Eu achei aqui um exemplo de Arduino, eu vou deixar aqui para você de referência, aí você dá uma olhada. Eu, sinceramente, como eu falei, nunca usei, mas eu acredito que é para ter alguma coisa assim que dê para testar. Já dei Aí, o Paulo também já mandou o mesmo exemplo. Eu não estou com acesso ao chat, tá? Então, se de repente aí o pessoal colocar no chat, eu não vou conseguir. Aí, aproveitando também, eu deixei aqui um link de uns vídeos, né, que o Pedro Minatel, que hoje funcionário lá, trabalha na Expressif, ele é brasileiro, ele fez pra gente na comunidade Franzininho, explicou todos os detalhes do IDF. Para quem tiver interesse no IDF, tem tudo ali do IDF da fonte. Então, legal. Deixa aí também de recomendação para vocês. Legal. Pessoal, se vocês puderem habilitar o chat para mim, porque eu não tô no chat. Ou manda depois lá no resumão. Legal. E minha última pergunta aí, que eu gostei bastante, que você apresentou o Franzino, né, o Franzininho e tudo mais. Uhum. Eu achei bem interessante, porque daria para a gente mostrar para o aluno, né, a manutenção do equipamento, de uma placa, então montando uma placa, que depois ele vai programar e vai desenvolver em cima disso. E aí minha pergunta é o seguinte, aonde eu compro? Então, hoje, no caso do Franzininho Do It Yourself, que é aquela de montagem, né, que é essa que você comentou, hoje a gente tem... Ela está sendo fornecida pela Flip Flop e pela Robocore. Então, acho que aqui na Flip Flop, aí tem que dar uma olhada, às vezes tem o estoque, né, principalmente agora com falta de componente. Ok. Então, hoje ela está disponível aqui. Tem possibilidade também de vocês, né, como, aí não sei, se organizarem e montarem os kits. Tem muito caso de professores de escola técnica, né, que montam os kits. Em algumas escolas técnicas que têm eletrônica fazem a placa, né, então vai depender muito do formato. Mas um kit pronto aí é Flip Flop ou Robocore. Legal. Tem alguma ideia de implementar a CAN nesses franzinos e tudo mais? A CAN a gente
já teve algum caso da comunidade, né, sobre isso, aí usa o módulo externo, né? A gente precisa de um módulo externo. A câmera, você fala é protocolo CAN ou é câmera? Não, é câmera mesmo. Ah, não, nesse caso aqui não. Nesse caso da Franzininho do it yourself, infelizmente o microcontrolador é muito pequeno. O que a gente vai trabalhar com câmera e com muita coisa, inclusive inteligência artificial, é na Franzininho Wi-Fi. Aí a gente já tem uma interface de câmera, já tem interface já preparada para isso. Então, é algo que a gente vai trabalhar. E aí, assim, eu vou deixar de spoiler para você. A gente já anunciou o spoiler também. A gente está preparando uma ação aqui no Embarcados, onde a gente vai fazer uma ação com a comunidade para o primeiro lote de franzininho Wi-Fi nesse modelo. A gente vai fazer uma ação de capacitação das pessoas conseguirem pegar a placa, né? Infelizmente vai ser um lote limitado, mas que possibilite que as pessoas aprendam 2 primeiros passos com a placa na mão. Então, legal. Fiquem atentos aí que em breve a previsão é para que aconteça em setembro. Em breve a gente vai ter mais informações. Legal, muito obrigado, Fábio, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, fico à disposição para conversar quando quiser. O próximo é o professor Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, palmeirense. Opa, é nóis mesmo. Que legal, hein? Gosto mais agora de você. Ainda bem que eu não abri a câmera aqui, rapaz. Eu tô com a camisa de São Paulo. Legal. Fábio, eu sou professor da ETEC, né? Sou da área de eletrônica e me identifico bastante aí. Também estudei na Unicamp lá, conheço o Fluê também, foi o primeiro professor meu lá. Mas é o seguinte, eu queria saber a respeito daquela parte que você falou de emprego, né? Que o pessoal faz os projetos. E eu queria saber o seguinte, se por o Arduino, assim, né, ser uma plataforma open source, né, de hardware e software, né, que nem eles falam, isso pode ser vendido mesmo, né? Ou seja, uma empresa comprar o seu projeto e ela vender o seu projeto como um produto. Isso daí é permitido? Como que funciona isso? Você tem uma ideia a respeito disso? Assim, não tem limitação em relação à parte comercial, né? Você pode fazer projeto com Arduino, usar a placa Arduino, vender. A única coisa que você não pode fazer é vender como se fosse a marca Arduino, né? Porque a marca Arduino ela é protegida por leis da marca, né? Então você não pode falar, eu sou a empresa Arduino e estou vendendo um projeto Arduino. Mas tudo que você faz, né, do seu projeto é propriedade intelectual sua, né? Você compila, o código hexadecimal é seu, as bibliotecas até que você implementar, você também não é obrigado a retornar para a comunidade, né? Então, não tem problema em relação a isso. Entendi. Não, eu só estou falando isso porque eu sempre acreditei nisso daí também, né? Mas uma vez eu li um artigo de um lá fora, né? E o cara, ele falava que dentro do próprio Arduino, do site, ele falava que tinha algo relacionado assim, como é open source, os seus desenvolvimentos deveriam ser abertos, né? E aí eu fiquei pensando, mas daí vai contra isso, né? Como assim, eu criei e não é meu mais, né? Esse é um ponto. Daí eu fico assim, eu não sei se isso é verdade ou se não é também, não sei, né? Então, ou se só vale para lei lá fora, né? Não. Tem assim, a questão é a seguinte, né? Todo projeto, né, open source, ele tem uma licença. Então, você tem que analisar aquela licença. Assim, como o Arduino, ele é composto, né? Tem ali o hardware, né, no caso. Mas aí tem os softwares, né? E os softwares são baseados em outras bibliotecas, outras coisas. Tem que avaliar se a biblioteca que você está usando, ela não tem essa questão de você tem que abrir. Então, mesmo o Arduino, mas se a gente olhar também para o Linux, ou também outros projetos open source que usam bibliotecas, você tem que olhar muito bem para a licença que está, né, que foi liberada aquele projeto, para ver se realmente você pode usar e fechar o seu código, as suas modificações. Então, no caso do Core, o Arduino Core, usando a VRLibc, né, o GCC, você não precisa retornar, né? Mas em relação às bibliotecas, aí você tem que dar uma analisada melhor, que ela talvez a licença pode influenciar nesse caso.
Entendi, legal. Bacana. Era É um essa ponto minha assim, dúvida mesmo. é muito jurídico essa parte, é meio chatinho essa parte de licença, né? Mas faz parte, inclusive dos projetos hoje, né? Usando outras tecnologias que são open source, a gente tem que estar antenado. Assim, para a gente fazer um projetinho nosso ali e tal, se você usar e não liberar, tudo bem, mas se isso vira um projeto muito grande, uma empresa, pode ser que você sofra ação judicial, né, no futuro. Então tem que tomar cuidado na hora de realmente colocar isso no mercado, dar uma avaliada. Entendi, legal. Obrigado aí, Nada, Fábio. que isso. Bacana. Isso aí. Vamos lá, Fabião. Tem mais o professor Alexandre. Opa! Professor, pode ficar à vontade aí. Fabião, parabéns pela sua palestra, a sua atividade, é muito bacana. Faltou você mostrar aí seu primeiro circuito, né? Tá aqui, ó. Tem que a minha câmera está desligada. essa ideia. Fico muito feliz aí da sua participação. Você já falou sobre a questão da capacitação, né? Sobre a questão que você desenvolve isso com os professores. Mas eu vou fazer de novo essa pergunta. Como motivar o meu professor, né? Sendo que ele trabalha na área da elétrica, junto com outras disciplinas da mecatrônica, né? Da elétrica, envolver ele no gosto da programação, do gosto de montar a placa, de entender, ele entrar nesse mundo. Porque a gente vê que é muito difícil, né, os professores ter essa motivação, mesmo com capacitação. Você tem alguma ideia, vou jogar uma pilha para vocês, tem alguma ideia como que a gente pode motivar os nossos professores a participar desse trabalho, né? No caso, montagem dessas placas, desse estudo, como você vem divulgando, já 7 anos, né, que nós temos aí a franzininha da sua história como um todo. Você tem aí uma ideia mágica, assim, uma resposta para motivar esses professores? É difícil, assim, porque envolve muito a parte, né, emocional, né, e também a situação atual da pessoa, né. Quando eu trabalhei no Senai, né, a gente tinha, né, as capacitações que iam lá nos locais, né, para fazer treinamento, né, e aí a motivação era essa, né, você tem que ir. Então, mas, assim, o que eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, ele é algo, assim, já um diferencial que a gente não vê, né, esses encontros, conversas, né, isso motiva bastante, compartilhar o que está fazendo uma escola, compartilhar o que está fazendo em outra, né, para que as pessoas vejam que há possibilidade. Outra coisa, assim, que eu vejo que pode ajudar, que aí, né, vai ter professores que estão lá, né, já bem antenados e já testando e já conseguem dominar a ferramenta, é o compartilhamento de exemplos, projetos para que os outros professores repliquem. Então, isso pode ser um caminho de sucesso assim mais direcionado para o professor que não tem, né, aquilo ali habitualmente, ou, por exemplo, ele é de uma área que não está, né, não é envolvido ali, mas que ele possa ver as possibilidades através de exemplos e projetos que já funcionem. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, de ter esse grupo, e aí vocês compartilhar projetos e de uma forma assim que mostre que todo mundo pode ter um caminho, né? Isso ajuda bastante. E aí, assim, eu não sei se é possível, mas na rede, né? Como fazer, assim, eu gosto muito, né? Não sei se é possível, mas eu gosto muito de competições e algo que possa mostrar ali que, né? Dá vamos dizer, um retorno de imagem por aquelas pessoas que estão trabalhando ali. E aí isso acaba levando outras pessoas também a se interessarem. Então, eu não sei se na rede, né, ou mesmo na escola, daria algo nesse sentido. Mas algo assim que fosse divertido, né? Não assim uma competição que acabe frustrando ou deixando o professor, né, muito, vamos dizer, pressionado a que aquilo aconteça, né? Tem que ser algo assim que mostrar, beleza, eu vou fazer, nós estamos experimentando. Se der certo, deu. Se não der certo, vamos aprender por que não deu certo, né? E não ter uma cobrança que tem que ser 100% sempre, né? Então, algo assim que possa acontecer nesse formato. E o professor também, acho que também deixar assim mais, assim, como professor, às vezes a gente perde oportunidades porque a gente não sabe e aí a gente não aprende porque também não deixa o aluno aprender. Então, sei lá,
eu não sei usar o SP32, mas vamos ali com o aluno. Ó, aluno, vamos tentar entender, ó, tá aqui o site do Embarcados. Ó, você estuda, depois você me explica e vai aprendendo junto. Talvez, eu acho que pode ser uma motivação, assim, a gente mudar o nosso mindset. A gente sabe lá aquele conteúdo que a gente tá, né, aprendendo a fazer. Foi contratado para ensinar, sei lá, matéria de circuitos elétricos, máquinas elétricas, enfim. Mas vamos lá, ó, vamos fazer um trabalhinho, tentar fazer o acionamento de um motor via Wi-Fi. Então, eu não sei, mas vamos lá, alunos, vamos pegar uma equipe aqui que é mais motivada, vamos tentar fazer isso? Como que a gente pode fazer? Mesmo que naquele período não consiga terminar, mas você já aprendeu muita coisa. Na próxima turma, tentar que a outra turma, sei lá, continue. Então, pode ser algo nesse sentido. Assim, eu sei que é difícil ter tempo, porque além das atribuições, além de dar aula, né, tem que trabalhar, né? Você só dá aula, você trabalha. Mas são muitas questões burocráticas que o professor tem que lidar também, né? Mas tentar ter ali um grupinho dentro da escola, um localzinho que tenha as ferramentas para que quando sobrar tempo, ir lá, né, testar, ter acesso, né? Alguma coisa nesse sentido para que fica um negócio que vai evoluindo, né? Então, assim, é difícil, mas acho que é possível. E uma coisa, assim, que eu ia deixar só de motivação, que eu tô vendo muito, né? Às vezes, a gente quer, até com os aluninhos pequenos, que eu tô tentando ter uma abordagem agora, às vezes a gente quer ensinar programação para o aluno, ou a gente quer ensinar programação para uma pessoa, mas ela não sabe ainda pilotar muito bem o computador. Então, sei lá, vamos fazer aqui um encontro onde a gente vai aprender a usar uma ferramenta, ou a gente vai aprender lógica de programação básico. E não sempre procurar o avançado. Eu acho que pode, assim, ajudar a pessoa que está meio iniciante, está com dificuldade, ela se sentir mais à vontade quando vier o conteúdo mais técnico. E ser jogo aberto, assim, eu acho que assim, hoje a gente tem que ser jogo aberto, ó, eu tô com dificuldade, ó, colega, me ajuda aqui, e conversar, e juntos a gente ir evoluindo. É verdade. Parabéns, é isso. Não esperava outra coisa, Fábio. Obrigado. Lembrança lá pro Thiago, lembrança para o pessoal todo. Obrigado, Alexandre. Muito feliz aí pelo seu trabalho, e tamo junto, né? Tamo sim. E a gente fica aqui, assim... É que eu sentia muito assim, só aproveitando, eu como professor dentro do Senai ou dentro de uma escola, a gente fica às vezes muito fechado naquele grupo de professores e acaba não participando muito da comunidade e tal. Eu também deixo incentivo para os professores estarem participando das comunidades, perguntando ali para os profissionais que estão na área, e também trazendo a comunidade para dentro, como, por exemplo, essa minha palestra aqui. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é muito bom, porque vem um cara que está lá ontem mesmo, eu poderia estar com um problema, eu venho aqui, ó, pessoal, ontem eu passei por um problema e aí eu resolvi dessa forma. E aí acaba incentivando, né, que né, as pessoas, os professores que são peças fundamentais nesse processo, sim, os professores são os principais ali, né? Sem os professores, a gente não vai ter profissionais, né, qualificados no mercado. Então, eu acho que essa ponte entre comunidade, profissionais, professores, e aí chegando nos estudantes, ela é fundamental. Legal, obrigado. Obrigado. Isso aí, eu que agradeço. Beleza, pessoal? Tem mais alguém? Tem alguma pergunta a fazer? Tem algum no chat aqui, alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada lá, peraí. Acho que não, né? Olá, professor Alexandre, complementando a resposta, na minha opinião, temos que ser disseminadores, chamar alunos e professores para perto de nós. Isso aí, Valdemar. Isso aí. Outra coisa também, não sei, me desculpa se eu tô falando muito, mas antigamente, né, eu, quando era criança, eu queria ser jogador de futebol, né? E aí a gente vê, né, qual que é o sucesso do jogador de futebol? Né, além, né, de estar no time profissional, quando ele está muito bem, ele é contratado lá na Europa, né? Hoje, a gente tem os engenheiros, os desenvolvedores sendo contratados pela Europa. Então, quem destaca no mercado vai para fora, é contratado numa empresa grande. Então, dá para a gente motivar os alunos também, mostrar que
o caminho profissional ali de trabalhar, né, ter uma profissão, ela também dá sucesso e pode causar muito mais impacto às vezes do que um jogador de futebol ou um MC, né, que muitos alunos se espelham nesses, né, nesses profissionais que têm a sua parte na sociedade, mas os profissionais de engenharia, de tecnologia, de técnicos, né, eles causam um impacto muito importante na sociedade como um todo, né, são muito importantes. Então, talvez levar esse lado também aí. Bom, vamos lá. Para finalizar, a última pergunta, professor Rafael. Professor Rafael, pode fazer a pergunta do Fábio. Opa, bom dia a todos aí. Na verdade, a pergunta já foi respondida, as minhas perguntas, e eu só queria aproveitar então para agradecer a palestra. Opa! Obrigado aí pelo conteúdo. Eu já acompanho o conteúdo, até assisti aquela última webinar que teve, acho que o Bruno e Vanesca, né? Falaram de interface gráfica. Interface gráficas. Foi muito bacana, muito legal. Obrigado. E obrigado a todos aí por esse dia aí de muito aprendizado, viu? Muito obrigado mesmo. Desculpa, sou professor da ETEC, tá? Sou da ETEC aqui da região de Santana de Parnaíba e ministro aí as matérias de sistema embarcados no curso técnico. Que legal! E aí todo esse conteúdo que a gente vai encontrando aí, que o professor Paulo, o professor Thiago passa pra gente aí também, tem aprimorado aquilo pra gente passar para os alunos, né? Para não ficar só no Tinkercad, só no Arduino, crescer, né, nesse ramo, né? Maravilha, legal, professor Rafael. Valeu, obrigado. Valeu. Bom, Fábio, acho que já estamos finalizando. Se o Thiago quiser falar alguma coisa, Thiago, pode ficar à vontade. Eu quero só aproveitar o gancho aí que vocês falaram, que o Fábio comentou, né, sobre estimular o pessoal a brincar, participar de competições, desafios, né? Queria aproveitar aí, Alexandre, não sei se você está aí ainda ou não, só para contar rapidamente aí sobre pronto! Só para contar rapidamente sobre a participação de vocês aí no evento que teve recentemente aí, que teve uma conquista do 2º lugar, né? Acho que é legal só. Nossa, legal. Eu posso simplesmente compartilhar um vídeo, Thiago? Você acha que você consegue? Fica à vontade. Vamos ver se vai dar colocar certo. Eu como apresentador, eu acho que eu consigo compartilhar. Já está como apresentador já, eu acho. Não está, não? Acho que todo mundo tá, né? Todo mundo tá. Eu parei de compartilhar aqui. Aí já dá Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera um pouquinho só. Fabio, fica aí, não sai não. Eu tô aqui. Tá. Tô tranquilo, hoje é sábado, tô tranquilo. Mas bacana, parabéns, pessoal, por essa iniciativa de estarem se encontrando aí. Isso é muito bom. E fica o incentivo para os professores, todo mundo participar, trazer também, compartilhar. Acho que vocês, não sei como que vocês levam, mas vocês também compartilharem. Fica muito bacana. Isso aí. Legal, pessoal. Com essa palestra que o Fábio colocou dentro, né, da placa Franzininho, né, esse kit educacional nacional, um orgulho nacional, né, 7 anos de trabalho e dedicação, é muito importante, né? Parabéns, viu, Fábio? E aproveitando o gancho da questão de motivação, eu tive a oportunidade de participar do primeiro campeonato, né? É um desafio da Robot Chandler, né? Da Exto mais ABB. Então, foi um desafio de motivar os meus alunos para poder ser engajado nessa participação. E como que ocorreu isso? Eu tive a oportunidade, né, de simplesmente fazer essa participação. A gente trabalhou com um robô, né? O robô Yumi, é o primeiro robô, né, single arm do Brasil, e o desafio é exatamente esse, participar. Então, eu vou tentar rodar um vídeo aqui para vocês entenderem como que foi esse desafio. Vamos ver se eu consigo aqui. Quer aprender a programar células robóticas sem sair de casa, usando esse robô da ABB? Continua assistindo o vídeo e vamos mostrar para você como fazer isso. Em parceria com uma empresa multinacional, a ABB, fabricante dessa célula robótica,
a Exto lança a sua primeira edição do Robot Challenge. O desafio é aberto e oferece uma oportunidade para você que está em casa aprender a programar um braço robótico industrial. E esse desafio é o seguinte: você terá que desenvolver uma coreografia para esse braço robótico. Utilizando esse robô colaborativo, ele é o Single Arm Yumi, é o Yumi, né, de um braço só, da ABB. E para isso, vocês terão o software Robot Studio disponibilizado pela ABB durante 30 dias, para que vocês possam fazer toda a programação e simulação dessa coreografia. Então você vai programar aí na sua casa, desenvolver toda a lógica, todo o programa, executar, simular, e depois a gente vai executar toda essa simulação, toda a programação que vocês fizerem em casa, aqui na prática, né, na nossa bancada. Como que vai funcionar? O primeiro passo, então, é aprender como que funciona o robô, como que programa. Então, para isso, nós fizemos um curso que vai ensinar toda essa parte básica de robótica, e esse curso ele vai estar disponível em vídeos que vocês poderão assistir, e funciona como um guia rápido e prático para desenvolvimento da prática aqui no robô. E para fazer essa programação e essa simulação no software 3D, a gente vai enviar para vocês um ambiente 3D simulado, igualzinho ao que está real aqui, para que depois, na hora que vocês nos enviarem de novo a programação, ele se comporte exatamente como foi simulado. E por fim, né, o terceiro passo será enviar a programação finalizada da coreografia para que nós possamos rodar a programação do robô aqui na prática. E como que vai terminar esse desafio, né? Então a gente vai fazer a gravação da programação que cada um de vocês vai nos enviar e depois postar isso nas nossas redes sociais. Então os nossos seguidores que vão decidir depois qual que foi a melhor coreografia, a melhor dancinha, que vai ser o vencedor do desafio. E o prazo para que vocês enviem a programação é até o dia 26 do mês de junho, e no dia 6 de julho divulgaremos as coreografias no Instagram. E aí, tá esperando o que para participar? Para se inscrever no nosso desafio e receber todas as videoaulas, basta clicar no link na descrição desse vídeo e bons estudos! Bem, então, deixa eu tentar aqui descompartilhar. Nossa, muito legal, hein? Então, a pegada foi essa, né? Ou seja, no primeiro semestre de 2020, eu tive esse desafio. Eu sou professor da ETEC Horácio, e lá eu trabalho com a disciplina de robótica. E aí eu ficava olhando, né, o pessoal trabalhando com os TCCs, fazendo as atividades rotineiras, né, das outras disciplinas, e a robótica também participando com isso. Aí eu falei, pô, sempre faço competições, né, aqui na escola, por que não fazer isso fora, levar esses alunos fora? Aí veio a pandemia, não tinha como, mas a gente teve essa oportunidade de fazer na casa do aluno, no caso, remotamente. Aí dentro dessa estrutura toda, eu consegui orientá-los, né, para poder fazer essa participação. Porque os alunos, eles não eram, né, os alunos da minha turma, por incrível que pareça, era um módulo da escola, né, era do terceiro L, T, pessoal da tarde, e eu ministro aula para o pessoal do quarto LT, ou seja, eles seriam meus alunos no próximo semestre. E aí foi um desafio maior ainda, eu tive que ter a ajuda de outros professores, eu engajei outros professores para poder, junto, trabalhar essa dinâmica com os alunos, a programar esse robô e tentar chegar, né, no primeiro lugar. Infelizmente, nós não conseguimos, por causa que a votação foi em redes sociais, mas a gente chegou no segundo lugar. O primeiro lugar foi o pessoal do Instituto Federal de São Paulo, mas só que da unidade de Salto. E nós, aqui da Vila Maria, chegamos no segundo lugar, disputando com 15 equipes. Então, isso que motivou a galera a participar, a ter vontade de programar, porque aí eu consegui ter essa interdisciplinaridade, né? Ou seja, juntar a parte da elétrica, a parte da programação, as outras matérias, juntar a escola como um todo. Então, foi um evento que eu motivei todo mundo, junto com os outros professores.
e 2 eixos, né, tecnológicos. Então, juntou tudo aquilo, o pessoal disparou e participou. E aí envolveu rede social ainda, né, que eles gostam, envolveu rede social, o pessoal gosta, o aluno gosta, e o professor também gostou, porque ele foi útil, ele participou. Então, isso que é legal, porque nossa escola tem o período da manhã, tarde e noite. Então, todo mundo se engajou. E sem contar o marketing, né? Porque o que acontece quando você tem um evento como esse na sua escola? Você projeta isso nas redes sociais, chama, faz a captação de alunos para inserir no vestibulinho, para entrar na sua escola. Então, isso daí é um engajamento geral. Então, é muito legal quando a gente consegue fazer isso, né? Então, eu tive essa oportunidade de participar. Vai ter outro evento da Exto, né, junto com o pessoal da BB, e é um evento aberto, pode participar o pessoal da FATEC, pessoal de outras instituições, nós, professores da ETEC também. Então, a Exto Tecnologia, ela sempre faz capacitações, né, junto com o pessoal da BB. Então, a oportunidade está aí, está lançada. Então, eu estava me vendo numa situação assim, de uma zona de conforto, tudo igual, fazia o meu plano de ensino, trabalhava, seguia, dava minha aulinha, fazia o TCC com os alunos, e aquilo acabava. Quando tem um evento, e agora com a pandemia, né, nós temos vários webinários, várias lives, né? Vamos puxar um spoiler aqui, uma sardinha, né? Nós temos a live do professor Newton Sebraga, né? Toda sexta. Nosso mestre, né, Newton? Toda sexta, 4 horas da tarde, né? Então, o que acontece? Isso motiva o aluno. Fala assim, gente, ó a revista aí do Paulão, muito bem. E essa situação de motivar é através desses webinars, dessas lives, porque você pega o aluno e coloca ele, fala, olha, tá vendo? Tal pessoa em outra ETEC, em outra escola, tá fazendo isso. O mercado tá pedindo isso. Então, você se interage, você tenta entrar nisso de uma forma prazerosa. Então, o aluno ele tem que gostar, o professor tem que gostar. Tudo que a gente está fazendo isso é uma doação. Essa sua atividade, a sua palestra, a parte da orientação, tanto do Paulo como do Tiago, e os nossos professores que estão aqui, estão se doando para isso. Para quê? Ter conhecimento, melhorar o desempenho na sala de aula e fazer o quê? Propagar isso. Então, é isso que é o bacana. Tem um lado bom e o lado ruim. E você que faz o seu caminho. Então, eu fico muito grato à nossa ETEC Horácio, né, por me proporcionar fazer esse evento com os alunos, os professores que me ajudaram, o professor Ailton, o professor Trovato, que me ajudaram na escola Horácio, que eu consegui, junto com eles, desenvolver esse projeto, desenvolver esse desafio. Não foi fácil, mas foi prazeroso. Ficamos no segundo lugar e é uma vitória para a gente. É isso que aconteceu. E agora aprenderam muito, né? Próximas competições. E aprenderam muito, né, nesse processo. Nossa, muitos motivados, né? E é legal, o que acontece, Fábio? A oportunidade, quando você começa a interagir, a empresa fica de olho. Sim. Esses alunos estão fazendo o quê? Estão participando de uma competição. E aí você começa a conversar com a empresa, aquele network, e aí você troca figurinha. Tenho meu jovem aprendiz, tenho vaga. Quem que nós vamos indicar? Quem que nós vamos falar, dar um toque? É isso. Então, essa troca. E mais prazeroso para o professor hoje é ver que o seu aluno cresceu. Então, essa participação que eu busco junto com o centro, fazer capacitação, treinamento. Por quê? Porque está muito dinâmico, muito rápido isso. Então, a tecnologia está voando. Então, quando isso acontece, foi até a questão da minha pergunta, como motivar o meu colega de trabalho? Porque o meu interesse, realmente, sempre foi tentar incluir, né, a nossa tecnologia nacional, no caso do kit da Franzininho, para os alunos fazerem, para os professores fazerem, para o Centro Paulo, né, fazer, inserir isso, né, para a gente poder ter liberdade de fazer as coisas. Então, é muito bacana quando a gente tem esse momento, esse encontro. Então, eu fico muito feliz em poder participar e, claro, crescer mais ainda. Desculpa
entrar aqui, mas essa questão do que o professor Alexandre falou da mídia, né? Porque eu não sei como que tá aí a procura pelos cursos, né? Mas eu lembro lá quando eu trabalhava no Senai, tava baixo, né? Era bem baixo, assim, a quantidade de alunos que se inscreviam de candidatos para o vestibular, né? E essa parte da mídia, além de trazer mais candidatos, ela também incentiva a pessoa a olhar para uma área, né? Que talvez por ela não ter contato ali no dia a dia, pô, eu consigo programar robô. Então, onde é que eu vou? Vou lá na ETEC, né, para programar robô. Então, a gente... porque é difícil. A gente competir com entretenimento, né? É muito difícil, porque a gente está competindo com o pessoal que está cantando, o pessoal que está mostrando outras coisas. Então, quanto mais se as escolas conseguirem, vou aqui publicar quando tiver no presencial, né, na feira de apresentação de projetos, os projetos dos alunos na rede social, isso fica como um incentivo para que mais alunos venham, né, se incentive para participar aí, né, da capacitação na ETEC, ou seja, outra escola, mas que se interesse. E não somente, né, aqui a gente fala, eu falei verdade, muito, falei muito da parte eletrônica, mas isso serve para todas as áreas, né, para todos os cursos, né. Então, acho que a gente precisa se unir para esse incentivo, né? Porque tem muito potencial que às vezes o cara não sabe. Pô, o que eu vou fazer? E aí num curso, mesmo que ele não... eu fui lá no curso, né? A gente tem muito caso, o aluno falou, pô, isso aqui não é para mim. Mas pelo menos ele se descobriu e falou, isso aqui eu não quero. Não chega lá na graduação e aí ele faz 5 anos de graduação e, pô, não quero isso. Então, fica o incentivo aí. Acho que hoje a gente tem na mão uma ferramenta muito boa, que são as redes sociais, para divulgar o trabalho, tanto do professor, quanto dos alunos e da instituição. É verdade. Muito bem. Caraca, hein, Paulo? Aí, ó, quem diria, não? Que tava preocupado se ia durar tempo, se ia ter assunto para conversar nesse encontro. Aí, se der, a gente fala mais, mas já tá... Nossa, se deixar, a gente fala que pior que isso é normal entre o nosso meio, né? Só precisa explorar mais, né? Precisa trazer muitos palestrantes, sempre podendo divulgar o assunto, falar, né? Poder trabalhar de uma forma tranquila. Porque quando você consegue ter isso na sua ETEC, né? Se você consegue ter uma equipe para poder te ajudar, com um aluno mesmo, ter um espaço lá de um laboratório, né, para poder simplesmente trabalhar com software, né, até aprender mesmo uma linguagem C, né, trabalhar com outra linguagem, trabalhar com a parte, né, do microcontrolador, fazendo ali todas as suas atividades, mostra interesse para o aluno, porque um vai falando para o outro, então a sua equipe cresce. Então, isso que é bacana, esse evento como hoje, trazer relatos de professores, essa motivação, querer estar aqui é porque você gosta, né? Nós estamos batendo aí com 30 pessoas, né, na nossa live, eu acho que é mais ou menos isso, se eu não errei, né? Mas isso que é bacana, são pessoas que estão aqui vendo e curtindo. Então, era legal, né, a gente poder dar esse espaço para todos poderem falar, olha, minha escola tem esse projeto, minha escola faz isso, olha, eu estou pensando fazer isso, como que eu faço, gente? Sabe? Interagir, é uma rede, né, para poder cada um falar um pouquinho, porque é bacana, porque você conhece o projeto e vai ajudando, né? Isso que é bacana, legal. Isso que eu acredito. Foi plantada a semente, né, Paulo? Agora vamos colher aí, né, divulgação aí, porque assim, tem que começar de algum lugar, né, então, da mesma forma como qualquer grupo, né, qualquer pessoas interessadas num assunto em comum, eu acho que esse canal vai continuar, né, a gente estava com a ideia de fazer um encontro por mês aí, mas assim, caso alguém queira fazer algum encontro ali para discutir algum tema, também fique à vontade de acordo com o calendário de vocês, a gente estamos começando, estamos juntos. Tá, então não se preocupem com regras, não, porque esse clube aqui é para ser uma coisa bem tranquila, né, bem descontraída, participa quem gosta, quem quer contribuir, nada de obrigação para isso aqui, porque senão aí vira coisa chata, né, Fábio? Tem que se divertir. Tiago, a professora Adriana de Casabranca, deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês já utilizaram o aplicativo Arduino Science Journal? Já ouviram falar? É o Arduino.cc, né?
Comprou, eles compraram do Google. Não, eu acabei indicando numa capacitação, o pessoal de matemática, se não me engano. Isso, então, eu vi uma capacitação lá, vi lá matemática, robótica, fui fazer, foi o primeiro contato que eu tive aqui. E aí ele é interessante, sensores pelo celular, não sei qual que é a precisão, onde que ele pega exatamente, ele tem sensor de luz, de som, bússola. E aí, para fazer essa integração que o professor estava falando aí, inclusive com outras disciplinas, né? Isso. Pessoal de física, de matemática, tem bússola aqui, ó. Ele tem uma parte aqui que está em português, outra está em inglês, então até... Eu vou indicar outro para vocês. Aí com os outros, né, das outras áreas. E ele tem aqui uma parte também de Bluetooth, que para pegar com os kits Arduino, né, para usar os sensores reais ali. Então eu não sei, porque o sensor real, de repente, ele deve ter uma precisão melhor do que o sensor aqui do celular, não sei como é que é. Vocês têm uma ideia aí? Esse funcionaria aí nessa agregação aí que o professor falou de chamar todo mundo, né? Eu deixei mais um outro aplicativo aqui, que eu também gosto muito, que é o Firefox. Ele também trabalha com esses sensores do celular. Ele já traz alguns experimentos. Então, por exemplo, subir o elevador e ver como que é o resultado. Som. Então, é muito bacana. Eu acho isso muito legal, de trazer o smartphone como uma ferramenta também. Porque às vezes o smartphone é o inimigo, mas tem que trazer ele para usar como ferramenta, porque é a ferramenta que a maioria tem na mão, né? Às vezes é mais fácil ter um smartphone do que o computador. Se não pode com o inimigo, junte-se a ele, né? Muito boa dica. O site Journal é muito legal. Ele foi colocado aí no chat aí também. Todos esses links que vocês estão compartilhando aqui, tá? Depois eu vou colocar lá na página do Clube da Robótica, tá? Para que todo mundo tenha acesso e consiga baixar com mais calma, sem ficar no Ctrl+C, Ctrl+V aqui rapidão. Não dá pra pegar tudo. Coisa, tá? Mas assim, acho que valeu, né, Paulo? Tranquilo? Foi tranquilo, cara. Foi acima da expectativa, né? A gente tava meio com receio, né? Chegamos a ter 58 pessoas aí nessa live, né? Caramba! E acredito que provavelmente nós vamos ter os próximos aí, né, Thiago? A gente vai... Não, vamos sim. Inclusive, a gente vou baixar esse vídeo aqui e colocar no YouTube depois. Se vocês querem compartilhar com seus colegas aí, com seus alunos, podem ficar à vontade também. E agradeço aí ao Fábio e ao pessoal que participou, Paulo também que tocou aí. Valeu mesmo. Eu agradeço. A gente pede para os professores, principalmente a gente colocou lá no grupo lá, que dê sugestões de temas para nós, né? O Fábio, eu tenho acompanhado o trabalho dele já há um tempo, né? E eu falei, bom, vamos começar com o Fábio, depois a gente vai fazendo outras capacitações, e os professores do próprio Centro Paula Souza também, se quiserem apresentar seus projetos, tá? A abertura está aí, tá? Só interesse, conversa com o Thiago ali, manda para a gente vê certinho, estuda uma data aí, e agradeço ao Fábio, né? O professor Alexandre Messias também, que pegou meio de surpresa, né? Ficou sabendo na hora que ia ter que falar um pouco sobre o projeto, né? Mas, assim, agradeço os dois, agradeço a todas as pessoas que participaram, os professores aí do Centro Paula Souza, sejam eles da ETEC e da FATEC, e continue. Quem não curtiu o nosso grupo lá, não curtiu não, né? Quem não entrou no grupo de WhatsApp, né? Entra no nosso grupo lá, a gente coloca algumas novidades, né? Para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos aí. Obrigado, Thiago, pela oportunidade, e vamos colocar o projeto para frente. Isso aí, pessoal. Parabéns. Parabéns, pessoal. Sucesso para nós, para todos. Isso aí. Bom final de semana para todo mundo, hein? Um abraço. Um abraço. Vai fazer aquela selfie? Pessoal. Tem como abrir a câmera aqui, galera, para tirar aquele print para publicar depois nas redes? O print de todo mundo, né? Abre, pessoal. Abre a câmera aí. É que o pessoal ainda tá dormindo, Thiago. Tá de pijama? Cara de pijama aí. Não tem importância, não. Relaxa. Café. Olha lá. Até o Rodrigo guardou a camisa do Palmeiras. Estou com vergonha, Rodrigo. Olha lá. Valeu. Como é que tá aparecendo aqui? Aí, agora sim, deixa eu tirar um print aqui. O Douglas é São Paulino, é do nosso, hein? O Douglas é São Paulino. Aí, ó.
E ó, fiquem espertos que vamos ser campeão agora também, hein? E Ganhar vamos mais um, já ganhamos um, depois de 12 Ganharam em anos. cima de nós. Vai ter que ganhar o brasileiro, né? Ah, o brasileiro a gente vai deixar pro Palmeiras de novo. Ah, Palmeiras. Não. Tomara. Mas a Libertadores a gente leva, tá? Ah, é. Tem que voltar, né? Fazia tempo que São Faz Paulo. 12 anos esperando isso. Meu filho não sabe o que é ser campeão. Beleza. Pessoal, Pronto. um abraço, hein? Parabéns, Tchau, pessoal. Sucesso, abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Aí, Douglas, ó, tá aqui ainda. Legal, já parei a gravação já. Beleza. Valeu, gente. Bom final de semana pra vocês, hein?